Olá, tudo bom, pessoal? Hoje, durante nossa aula, eu solicitei que vocês realizassem as atividades da página número 39 até a número 41. Então, para aqueles que ficaram com dúvida ou estão precisando de auxílio para finalizar a lição, eu estou agora gravando essa videoaula. Então, vamos lá. Exercício 1. Utilize os símbolos de pertence, não pertence, contido, não contido, para completar as sentenças abaixo. Então, pessoal, lembrando, tá? Então, quando é que eu sei que eu vou usar o pertence e não pertence? Quando eu não estou falando de um conjunto completo. Então, quando eu estou falando apenas de um algarismo, como esse aqui, que não está formando um conjunto, ou seja, ele não está entre as chaves. Repare que todos os algarismos que formam conjuntos, eles estão entre chaves. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar o contido ou o não contido, certo? Quando não, é o pertence e não pertence. E vamos começar. Menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, ele pertence. O conjunto dos números inteiros é formado por números inteiros e números positivos, por números negativos e positivos que não possuem vírgula. O conjunto dos números irracionais pertence, está contido dentro do conjunto dos números reais? Sim, né? O conjunto dos números reais é formado pela união desses dois conjuntos. Portanto, ele está contido. O conjunto dos números reais, ele é feito pela união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Seguindo, os números racionais estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros? Não. Mas os inteiros está contido dentro dos números racionais. Então, vocês colocam ao contrário, tá? O número 10, 11, 12 está contido no número dos inteiros? Sim, está contido, não tem vírgula, né? Então, lembrando que a gente utiliza o contido porque está entre chaves. Os números naturais estão contidos dentro do conjunto dos números reais? Sim, eles estão contidos, estão lá dentro do conjunto. Depois, os números menos 3, menos 2 e menos 1 estão contidos nos conjuntos dos números reais? Não estão, né? São números negativos. Os números naturais são apenas valores positivos. Aqui, raiz quadrada de 2 está contida em Z, nos números inteiros? Não. Raiz quadrada de 2, ela é irracional. Então, ela pertence ao conjunto dos números irracionais, não podendo, assim, estar contido em D. Aqui, ó, raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 é uma raiz não exata, é uma raiz irracional. E o conjunto dos números reais, ele é formado pelos números irracionais e racionais, então ele está contido. Raiz quadrada de 11. E nesse caso, desculpa, deixa eu só corrigir que a letra E não é contido porque ele não está entre parênteses, então ele pertence. E aqui de novo, ó, o 11, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Próximo, 5 sobre 8, pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence, pessoal. O número fracionário não entra no conjunto dos números naturais, ele entra no conjunto dos números racionais. 10 sobre 2 é igual a 5, que é um número inteiro e é um número positivo, então ele pertence ao conjunto dos números naturais. Raiz quadrada de 81 é igual a 8, que é um valor inteiro, e dentro do conjunto dos números racionais, os valores inteiros também são inclusos. Portanto, aqui ele pertence. Ó, tá vendo? Aqui tá entre parênteses. Aqui eu vou ter que usar o contido ou não contido. E nesse caso, ele não está contido, por quê? Porque no conjunto dos números irracionais, a gente só tem decimais não exatos, tá? O I de racional, a gente só tem decimais não exatos, que não é o caso. Que? Conjuntos racionais. Esses números estão contidos? Sim, estão contidos, né? 5,333 é uma dízima periódica e pertence ao conjunto dos números reais. Seguindo agora com a atividade, é para classificar como verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Menos 7 é um número inteiro, mas não é natural. Verdadeiro. 7 é inteiro, mas não é natural, porque ele é negativo, e números negativos não são números naturais. Depois, menos 1/7 é um número racional, mas não é um número irracional. Verdadeiro também. Se o número é racional, ele não é irracional. Raiz quadrada de 10, de 40 sobre 10. Então, isso aqui é igual a 2, né? Vai dar igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. É um número irracional? Falso. 2 é um número natural, irracional e inteiro. 121 é um número real? Sim. Raiz quadrada de 121 é igual a 11 e é um número real. 2 elevado a menos 1. Pessoal, 2 elevado a menos 1 é equivalente a 1 sobre 2. Então, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu tenho que escrever o inverso do número. Então, o inverso de 2 sobre 1 é igual a 1 sobre 2. E aqui eu tenho uma fração. Uma fração que vai gerar aqui um decimal exato, que é o 0,5. E decimal exato pertence ao conjunto dos números racionais, não dos números irracionais. Portanto, essa afirmação é falsa. Próximo. O oposto de raiz quadrada de 6 é um número real. Verdade. Ela é uma raiz irracional e tanto os valores irracionais como os valores racionais, os números irracionais como os números racionais, são números que pertencem ao conjunto dos números reais, por isso é verdadeira. Aqui eu tenho raiz quadrada de 9, então eu tenho 1 sobre 3. O resultado dessa divisão gera uma dízima periódica e não é um número inteiro. Uma fração não pode ser chamada de número inteiro, então ela é falsa. Raiz quadrada de 2 é irracional e ele está aqui no
numerador. Logo, esse número também é um número irracional, e aqui diz que é um número racional, então isto é falso. 2, então aqui eu tenho 2 sobre 3. 2 sobre 3 é um número racional? Sim, é um número racional. Mas não é um número inteiro, realmente, não é um número inteiro. Então, essa questão é verdadeira, né? Uma fração não é um número inteiro. O inverso de 7 elevado a menos 1 é um número natural, não é um número natural. 7 elevado a menos 1, então eu vou colocar o inverso dele, é igual a 1 sobre 7, certo? Logo, pera aí um pouquinho. Vamos pensar aqui. Agora que eu li aqui essa palavra, o inverso. O inverso desse número. Esse número é isto aqui. Qual que é o inverso dele? Desse número? É 7 sobre 1. Então, eu vou rever o que eu acabei de dizer para vocês. Vou consertar. Porque se eu pegar o inverso desse número, que é uma fração, aí eu vou ter um número natural. Certo? Então, essa afirmação é verdadeira. Tá? Exercício 3. Dados os subconjuntos de R de cada item, determine a união com B, a intersecção com B, A menos B e B menos A, representados na reta numérica, certo? Então, aqui, pessoal, vocês têm essa reta numérica aqui, vocês precisavam realizar essa representação aqui, tá bom? Aqui já tá o gabarito, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, primeiro eu vou fazer o conjunto A. O conjunto A é fechado em menos 4, então pinta a bolinha, e fechado em 2, então pinta a bolinha. E aqui vem o zig. O conjunto do B, então ele é aberto em 0, então eu vou colocar o 0, mas eu não vou pintar a bolinha, e ele termina em 4, e o 4 é fechado, então eu vou pintar a bolinha, e aqui vem o zig. A união com B. Então, a união com B, ele vai começar no menos 4, ele vai ser fechado no menos 4, certo? E ele vai até o 4 positivo, tá bom? Então, ele vai até o número 4 positivo. Ele vai ser todo fechado, a união com B, aqui. A intersecção com B. Então, o que que vai acontecer em A, que vai acontecer em B também? Pessoal, quando eu tenho um número assim, eu posso abrir esse intervalo. Então, aqui o que eu tenho entre menos 4 e 2 positivo? Eu vou ter, então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse conjunto escrito de forma aberta é assim. Esse outro conjunto aqui, eu tenho aberto em 0. Então, o 0 não vai contar. Mas aí eu tenho 1, 2, 3 e 4. O que que eu tenho de intersecção aqui? O que que eu tenho em comum aqui? O número 1 e o número 2. Ele vai iniciar no 0, mas o 0 vai ser aberto. Porque aqui em B, eu tenho 0 aberto, certo? Então, olha como fica esse conjunto. Então, ele vai ficar aberto no 0 e vai terminar no 2, que são os números em comum. Então, ele vai terminar no 2. E no 2 ele é fechado. Então, ele vai ficar aqui. Muito bem. A menos B. Então, agora aqui eu tenho A e vou tirar os valores de B. Então, eu vou tirar 0, 1 e 2, que são os números que eu tenho aqui no B. 0, 1 e 2. Então, eu vou tirar. Ou seja, eu vou ficar do menos 4 ao menos 1, certo? Então, aqui eu vou colocar do menos 4 ao menos 1. Se bem que eu posso colocar o 0 também. Por que que eu posso colocar o 0? Ele é aberto, ó. Então, o 0, ele não vai pertencer a B, porque ele é aberto. Então, eu posso colocar do menos 4 ao 0, e é o que eu vou fazer. Então, menos 4, fechado em menos 4. E ele vai ficar fechado também em 0. Então, eu vou fechar ele em 0. E aqui vem o zig. Beleza? Vamos para o próximo agora. Próximo é B menos A. Então, aqui eu tenho B, certo? O B, o 0 não vai pertencer a B. Então, o B vai começar no 1. Ele vai começar... Cadê? Mas eu não posso colocar o 1 porque o 1 tá aqui. Então, ele vai começar no 2. Também não vai começar no 2, porque no 2 eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 aqui. Então, eu vou deixar fazer o quê? Vou deixar ele aberto no 2, e aí ele vai até o 4. E no 4 eu posso fechar, porque eu não tenho 4 no conjunto A. Então, eu fecho o 4 e aqui vem o zig, tá? Vamos pro próximo agora, que é esse aqui. Então, observe, né? Eu tenho eles aqui já resolvido e agora eu vou mostrar eles pra vocês. Então, o conjunto A é aberto em menos 5, fechado em 5, faz o zig. Conjunto B é fechado em 2 e vai até o infinito para a direita. A união com B, coloca aberto em menos 5 e vai fechado até o infinito. Depois, a intersecção com B. O A vai ter a coincidência, ele vai começar a coincidir com B a partir do algarismo 2. Então, observe aqui, no 2 eu coloco a bolinha fechada e vou até o 5. Ele não pode até o infinito, porque o A termina em 5, tá? E eu só posso pegar o que vai ter nos dois. E nesse aqui, como é até o infinito, o 5 tá lá. Depois, A menos B. Então, aqui no conjunto A menos B, eu vou ter... Vou colocar os números aqui. Do menos 5, aí eu tenho menos 4, certo? E vou ter vários valores negativos até chegar no 0. Aí depois eu tenho 1, 2, 3, 4, até chegar no 5. Aqui é do 2 ao infinito, tá bom? Então, se eu for pegar o A menos B, eu vou fazer do menos 5, aberto, porque aqui é aberto, e esse conjunto vai até o número 2, aberto também. Porque quando começa o 2, começa o conjunto B, e eu não quero os valores de B aqui. Então, fica dessa forma aqui.
B menos A. Então, B menos A, gente, vai ser o valor de B, aonde ele termina, o B termina no 5, e como, onde o A termina no 5, então, e como, aonde termina o A. E como o A, ele vai ficar aberto em 5, mas como o B é infinito, ele vai até o infinito, tá bom? Aí aqui, ó, a gente tem as escritas dele. C, conjunto A é aberto para o infinito, começa no 6 e aberto para o infinito, ó. Começa no 6 e aberto para o infinito. Conjunto B, começa no 3 e termina no 9, tudo fechadinho, tá bonitinho aqui. Depois, A união com B. Então, pessoal, eu sei que o B vai terminar no 9. E eu vou ter todos esses valores aqui, menores do que 9, pertencentes ao conjunto A, porque o A começa aqui no 6. Então, o conjunto A começa aqui e vem pra cá. O que eu tenho em comum? Então, eu vou ter em comum tudo aquilo lá, tá bom? Em que momento os dois se encontram? Olha aqui onde os dois se encontram, tá vendo? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. E aonde eu risco o tempo todo? Aqui, entre 3 e 6. Então, essa é a intersecção entre eles. A menos B, então eu vou excluir aqui, começa no 3, né? Então, eu vou pegar o 3 aberto e tudo que for infinito pro lado esquerdo. Depois, B menos A, tudo que for maior do que 6, então o 6 fica aberto. E aí vai até o 9, porque o conjunto B vai até o número 9, beleza? Exercício número 4, agora para finalizar, fala o seguinte. Represente os conjuntos apresentados nas retas reais na forma de intervalo. Então, pessoal, aqui eu tenho o número 3, sem pintar, ou seja, ele tá aberto. E aqui, se vocês olharem, o zigue-zigue aqui vai até o infinito pro lado esquerdo, ou seja, ele vai até o infinito para os valores negativos. E eu posso colocar esse intervalo aqui aberto, tá? Que não vai ter problema nenhum. 2, começa fechado em 2, a B começa fechado em 2 e também vai até o infinito pro lado direito, mas nesse caso, então, ele vai até o infinito pro lado positivo, eu deixo ele aberto. Próximo, ele é fechado em -1 e aberto em 3. Próximo, esse conjunto, pessoal, eu tenho que colocar a escrita dele separado, tá? Porque aqui eu tenho uma interrupção de intervalo. Tá vendo esse pedaço aqui? Ele é uma interrupção de intervalo. Então, eu tenho esse lado aqui. O que eu tenho aqui para esse lado? Eu tenho menos infinito, aberto, e o 2 fechado. Ele é uma união com o 3 aberto, tá vendo? Que vai até o infinito positivo, que pode ser aberto também. Então, essa foi nossa videoaula sobre as atividades que nós fizemos em sala hoje. Beijos e tchau!